Atenção, preste muita atenção. Esse seminário teve aprovação da Lumena para sua realização. Olá, olá, família brasileira. Bom dia para quem não está assistindo de dia, boa tarde para quem está vendo esse vídeo à tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo à noite. Se você está vendo esse vídeo antes da prova, boa sorte. Eu sou Matheus Lopes e junto com Avelino Neto vamos falar hoje sobre gravimetria na química analítica quantitativa. Bom, mas afinal, o que é essa análise gravimétrica? Análise gravimétrica ou gravimetria basicamente é um método analítico quantitativo, cujo processo envolve a separação e pesagem de um elemento ou composto do elemento na forma mais pura possível. Lembrando que o elemento ou composto ele deve ser separado de uma quantidade conhecida da amostra ou substância analisada. A gravimetria ela vai englobar uma variedade de técnicas, onde a maioria envolve a transformação do elemento ou composto a ser determinada num composto puro e estável, e de estequiometria definida, cuja massa é utilizada para determinar a quantidade do analito original. Lembrando também que o peso do elemento ou composto pode ser calculado a partir da fórmula química do composto e das massas atômicas dos elementos que constituem o composto pesado. Além disso, a análise gravimétrica ela está baseada na medida indireta da massa de um ou mais constituintes da amostra. Bom, por medida indireta, devemos entender que seria o quê? Converter uma determinada espécie química em uma forma separável do meio em que ela se encontra. Para isso ocorrer, ela deve ser recolhida e, através de cálculos estequiométricos, determinada a quantidade real do determinado elemento ou composto químico constituinte da amostra inicial. A separação do constituinte pode ser realizada por meios diversos. A análise gravimétrica ela pode ser realizada de diversos tipos, entre eles a extração, a eletrodeposição, a volatização e a precipitação química. Na precipitação, o analito é separado de uma amostra através de um agente precipitante e reage com a amostra, formando um precipitado pouco solúvel. Após essa formação, a amostra é filtrada, lavada, a fim de remover essas impurezas, e aquecida, por dessecação ou secagem por aquecimento. E por último, realiza-se a pesagem do analítico em balança analítica de alta precisão. Na extração, o analito ele é separado de uma amostra através de um processo de extração a partir de um balão de destilação, de acordo com o analito em que se deseja preparar. Em seguida, o mesmo é pesado e são feitos cálculos para a quantificação dos compostos de interesse. Já na volatização, o analito é separado aos demais constituintes da amostra, através da conversão de um gás que possua composição desconhecida, e em seguida são realizadas as demais etapas gravimétricas para a quantificação do analito de interesse. Já na eletrodeposição, o analito ele é separado da amostra, através do processo de eletrodeposição, onde há a deposição do mesmo em um eletrodo através do uso de corrente elétrica. Para que esta ocorra, em seguida, o composto é quantificado através das técnicas gravimétricas. Bom, a gravimetria por precipitação, que também pode ser considerado o método clássico de gravimetria. Na gravimetria por precipitação química, o constituinte a ser determinado é isolado através da adição de um reagente capaz de ocasionar a formação de uma substância pouco solúvel. Inicialmente, o item em análise encontra-se em uma forma solúvel em determinado meio. Bom, e dessa forma, vamos a um fluxograma geral, só para a gente deixar isso daqui um pouco mais tranquilo da gente enxergar. Primeiramente é feita a precipitação, e depois a filtração, após isso uma lavagem, depois o aquecimento e por último a pesagem. Para conseguir obter bons resultados nesse método, você deve conseguir obter um precipitado puro e que possa ser recuperado com alta eficiência.
As características de um bom precipitado devem ser ele deve ter baixa solubilidade, ser fácil de recuperar por filtração, não ser reativo com o ar ou com a água, entre outros. Ser algo onde o nosso analito seja apenas uma pequena porção do precipitado. Diversos íons podem ser determinados através da gravimetria. Esses íons são precipitados com um reagente e pesados após secagem. Nessa tabela, nós temos alguns elementos que podem ser determinados através da gravimetria. Temos o ferro, que forma precipitado o hidróxido de ferro 3. Aí o precipitado pesado seria o óxido de ferro 3. A gente também tem as principais interferentes nas substâncias analisadas. Ou seja, quando você vai analisar o ferro, não pode ter alumínio, titânio, cromo e outros metais tetravalentes. Também temos o exemplo do alumínio aí, que forma o hidróxido de alumínio 3, o hidróxido de alumínio, precipita como o óxido de alumínio. E não pode. E os principais interferentes deles são ferro, titânio, cromo também. O magnésio, ele não no caso do alumínio, ele não interfere em soluções ácidas. Temos outros exemplos aí também, o cálcio, o magnésio, o zinco. Vamos agora para a comparação entre os métodos. Temos aí os métodos clássicos, que é da gravimetria e da volumetria. Eles são basicamente parecidos, porém a gravimetria ela vai apresentar uma velocidade menor e uma exatidão maior, enquanto a volumetria ela vai apresentar uma velocidade maior e uma exatidão um pouco menor. A faixa de concentração vai ser um pouco parecida, porém a da gravimetria é de 1 a 2 gramas e o da volumetria é de 1 a 4 gramas. Agora vamos à comparação dos principais instrumentos que a gente faz essas análises. Vamos ali para a espectrofotometria, que apresenta uma velocidade muito alta, um custo grandinho, não é verdade? E uma exatidão não tão boa. Ela continua sendo destrutiva e a sua faixa de concentração é de 3 a 6 gramas. A de absorção atômica, ela é muito mais rápida, porém, ela apresenta um custo muito exacerbado e a exatidão dela não é tão grande. E a faixa de concentração é de 3 a 9 gramas. E aí, vamos lá para baixo e vamos logo para fluorescência de raio-x. Essa técnica apresenta uma velocidade alta, um custo bem exacerbado, uma exatidão até que boa, quase a mesma exatidão da volumetria, porém ela não é destrutiva. E sua faixa de concentração é de 10 a menos 1 a 10 a menos 6 gramas. Agora vamos mostrar um exercício de uma aplicação prática de como funcionaria o processo da gravimetria. Bom, aqui no enunciado temos que 0,485 gramas de uma amostra de solo contendo ferro 2 e ferro 3 foi oxidada e o ferro 3 precipitado como óxido de ferro hidratado. O precipitado, depois de filtrado, lavado e calcinado, pesou 0,248 gramas, com ferro na forma de óxido de ferro 3. Qual o conteúdo de ferro 3 na amostra? Bom, antes disso, vamos fazer uma pequena pausa nesse exercício para lembrar o procedimento que a gente vai realizar esse experimento, não é verdade? Primeiramente, é necessário lembrar que nós precisamos pesar a amostra, depois solubilizar a mesma, oxidar e precipitar o ferro. Daí só então nós vamos filtrar o precipitado, lavar e calciná-lo. Normalmente nessa mufla que está marcando aí do lado. E após isso, vamos resfriar um secador para não entrar em contato com a umidade do ar, pesá-lo e realizar os cálculos para a gente obter os resultados que nós queremos.
Agora os cálculos aqui, como que eles foram realizados. Primeiro, realizado o cálculo da massa do íon de ferro 3+. A gente tem que a massa da amostra é 0,485 gramas, a massa de óxido de ferro 3 é 0,248 gramas, temos que a massa molar do ferro é 55,847 gramas e a massa molar do óxido de ferro 3, 159,690 gramas. Aqui temos o exemplo das reações que ocorreram durante o processo. A amostra continha ferro 2 e ferro 3, foi oxidada, formando ferro 3. O agente foi oxidado usando um ácido nítrico, por exemplo. E o ferro 3 depois foi utilizado um agente precipitante, aqui o hidróxido de amônio, que resultou na formação do óxido de ferro 3 hidratado. Após a calcinação, foi removida a água e sobrou o óxido de ferro 3. Cálculo da massa do íon de ferro 3+, temos que é necessário 2 íons de ferro 3+, para formar um mol de óxido de ferro 3. Portanto, seria ali fazendo... A gente aqui está na área da química, então a gente trabalha com regras de 3. 2 vezes a massa molar do ferro 3+, dá para 1 vezes massa molar do óxido de ferro 3. Aí a gente tem esse Mzinho aqui, que é a massa de ferro 3 que a gente quer identificar. E temos associado ao Mzinho da massa de óxido de ferro 3, que a gente tem essa massa e o valor é 0,248 gramas. Subtrocando tudo, teremos que 2 vezes 55,847 gramas, que é a massa molar do ferro, do íon de ferro 3+, 2 vezes, porque são 2 mols, vezes 0,248, que é a massa pesada de óxido de ferro 3, que a gente fez cruzado aqui, dividido por 159,690 gramas, que é a massa molar do óxido de ferro 3. Feito isso, chegamos no resultado que a massa de íon de ferro 3+, nessa amostra, é de 0,173 gramas. No segundo passo, a gente vai calcular a porcentagem de ferro 3 mais na amostra. A gente tem a massa da amostra, que seria 100%, e já temos a massa de ferro 3+. Agora, com isso, a gente vai descobrir a porcentagem de ferro 3+ na amostra. 0,485 gramas está para 100%. 0,485 é a massa da amostra. 0,173 está para X, que é a porcentagem de ferro 3+. Aqui. E 0,173 é a massa de ferro 3+, que acabamos de descobrir que tem na amostra. Fazendo aqui cruzado, teremos que 0,173 vezes 100 dividido por 0,485. Feito isso, descobrimos que a amostra tinha 35,67% de ferro 3+. É isso aí, galerinha. É assim que se trabalha com a gravimetria. Bem simples, não? É isso aí, pessoal. Gostaram da videoaula de hoje? Espero que sim, hein? Cloretinho? Como assim? Não esqueçam de dar like, ativar o sininho, se inscrever no canal e aguarde que vem muitos mais vídeos por aí, hein? Falou! Até a próxima, valeu!